cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre política e fazer uma análise sobre a corrida eleitoral em nível regional, estadual e nacional. Afinal, vem aí eleições para deputados, senadores, governadores e presidente. E para falar deste assunto, ninguém melhor que um dos principais jornalistas de Santa Catarina, Alexandre Gonçalves, também responsável pelo site Informe Blumenau. Antes de começar nossa conversa, vale lembrar que o sistema democrático ainda é a alternativa para escolher, ou para a escolha aí dos nossos representantes no legislativo e no executivo. E é pelo voto que a população pode definir quais candidatos podem ocupar as cadeiras nessas casas. E o exercício da democracia é o que nos possibilita fazer isso. Outros sistemas já demonstraram suas falhas absolutas nesse sentido. Enfim, estamos próximos das novas eleições e o atual cenário é de difícil análise devido a vários fatores, entre os quais a corrupção, uma Copa do Mundo e uma paralisação recente de caminhoneiros. Mas vamos começar nossa conversa analisando o cenário estadual. Depois a gente vai fazer um leque para o cenário nacional. Bom, quero agradecer primeiro a presença do jornalista, amigo, Alexandre Gonçalves, grande conhecedor da política regional e estadual. Alexandre, boa noite. Boa noite, Carlos. É sempre um prazer estar aqui no Cidadania e Debate, esse importante programa de reflexão nessa audiência tão qualificada da FURB TV. E antes de entrar no cenário estadual, você falou da defesa da democracia. Eu acho que o grande papel de nós profissionais da comunicação é incentivar o eleitor que vá às urnas de forma responsável, porque nesse descrédito da política nacional, nesse mar de lama que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente vê muitas pessoas virando de costas para a política. Isso é o que pior pode acontecer atualmente. Então, o eleitor, de forma consciente, de forma autônoma, de forma cidadã, ele tem que entender o seu papel nesse momento. Porque se tudo isso está acontecendo lá em Brasília, é porque as pessoas foram colocadas lá por alguém. Então, o papel de nós, comunicadores, dos veículos de comunicação social, sem dúvida nenhuma, é esse. É deixar claro para as pessoas a importância delas e a responsabilidade delas nesse momento que o Brasil vive. Afinal, na hora do voto, você vai dar um cheque em branco para alguém te representar. E no momento que você não comparece nas urnas, ou que você anula o seu voto, ou que você vota em branco, você está dando chance para outra pessoa te representar. Então, o nosso papel nesse momento é isso, é alertar o eleitor da sua responsabilidade. E lembrando, Alexandre, que quando a gente fala de democracia, o Brasil ainda é um país que tem esse sistema, é novo aqui. A gente está aprendendo a lidar com a democracia, nós estamos, inclusive, aprendendo a votar, A nossa democracia está nascendo a forceps, é um parto bastante longo, ao longo do tempo. Nós estamos aí praticamente o processo de participação democrática através do voto para escolher um presidente se deu em 89. Nesse interim, nós já tiramos 2 presidentes, que foi o Fernando Collor de Mello e a presidente Dilma. Então, a gente ainda tem muito que aprender. Mas o que é bom que a gente também entenda que com todas as dificuldades, e nós estamos passando talvez pelos últimos 4 anos mais críticos da história recente da política nacional, mas as instituições ainda, de alguma forma, elas estão funcionando. Então, com todas as dificuldades e com todas as ameaças externas e com alguns cantos da sereia que alguns querem passar de voltar a tempos sombrios, como tempos da ditadura militar, é que isso não cabe mais, como você bem falou. Então, a nossa democracia é recente, a nossa democracia é incipiente, e nós temos que lutar com todas as forças que a gente tem por ela. Alexandre, vamos começar a desenhar aqui esse cenário político que leva para mais uma eleição, e eu acho que essa é uma eleição atípica,
no Brasil. Vamos começar aqui fazendo um rápido olhar para o que se desenha nessa corrida ao governo do Estado. Quem são possíveis candidatos? Vamos lá, vamos lembrar. Nós estamos faltando 4 meses para a eleição. E o cenário eleitoral em Santa Catarina não está definido. É o fim da picada isso. Então, vamos lá, quem são... Também falando, hoje só tem pré-candidatos. A legislação eleitoral absurda, uma legislação eleitoral que não está concatenada com a realidade, ela cria essa situação. Então, hoje só tem pré-candidaturas. Eu acabei de escrever no Informe Blumenau, por exemplo, que o pré-candidato Gelson Merizio vai fazer o seu lançamento no próximo sábado na região oeste, onde é a sua base eleitoral. Mas como fazer seu pré-lançamento? Ele já está 1 ano e meio trabalhando na sua pré-campanha. Então, nós temos o candidato Gelson Merizio, ex-presidente da Assembleia, presidente do PSD, que em tese, ele representa a continuidade do projeto Raimundo Colombo, colocado. É um pré-candidato que tem bastante estrutura, tem um conjunto de partidos no seu entorno, o PP, o PSB, o Solidariedade, o Podemos, o PDT, o PCdoB, olha... O samba do crioulo doido, né? Aquela coisa assim. E a gente eles, mesmo com toda essa estrutura, mesmo com todo o recall que ele tem, ele não decola. Então, temos aí o Gelson Merizio. Aí nós temos a indefinição no MDB, que é o maior partido de Santa Catarina. O presidente do MDB aqui em Santa Catarina e pré-candidato, deputado federal Gelson Merizio, Mauro Mariani já está com já colocando a sua pré-candidatura, só que agora o Eduardo Pinho Moreira, que é o governador, também colocou o seu time em campo. Então o MDB, faltando 4 meses, nós não sabemos quem são os candidatos e isso prejudica até eventuais negociações. O PSDB tem o senador Paulo Bauer, que foi o candidato há 4 anos, mas o senador Paulo Bauer agora é alvo de uma investigação. Ontem, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, autorizou a investigação contra ele. Então, se ele realmente concorrer, ele vai concorrer com esse carimbo, faltando 4 meses, e a denúncia contra ele é muito pesada, foi em rede nacional, no Jornal Nacional. Então, isso causa um estrago tamanho do bonde. Aí nós vemos também uma possibilidade do ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinman, que se colocou como candidatos com democratas, mas mirando estar numa majoritária ou como vice-governador ou como senador, mas se colocou como candidato para pré-candidato a governador, que ele pode, nessa condição de não ter um nome mais forte, ser alçado mesmo a essa condição. E tem o PT, a frente de esquerda, com o também ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, que está colocado, mas as chances do Partido dos Trabalhadores, frente a tudo que tem acontecido nacionalmente, são muito pífias aqui no Estado, até por ser um Estado também com bastante característica conservadora. Então, é esse o cenário muito nebuloso. Para Blumenau tem um fato que pode ser histórico, que é 3 ex-prefeitos participarem da disputa majoritária, né? Além desses 2 que eu citei, o ex-prefeito Napoleão Bernardes, que está colocado como pré-candidato ao Senado, mas essa candidatura pode cair no colo dele por essa inviabilização da pré-candidatura de Paulo Bauer. Nossa, é um jogo complicado, inclusive, de fazer uma análise, até porque nós estamos tudo no campo das possibilidades, né? Faltando pouco tempo para as eleições. E temos uma Copa acontecendo. Mas eu acredito que talvez a Copa sempre acontece em ano de eleição. Sempre acontece. Então, não é um fato novo que a gente não está acostumado. Mas não sei se você concorda comigo, talvez essa seja a Copa com menos apelo emocional para o brasileiro. A gente não vê as questões da Copa do Mundo. Por exemplo, há 4 anos só se falava isso, o Brasil vivia isso. Então, eu acho que a Copa não tem um impacto importante. O problema todo dessas indefinições, também criadas pela Justiça Eleitoral, que encurtou a campanha e criou uma pré-campanha, é que a gente não tem candidatos definidos, não tendo candidatos definidos, a gente não tem propostas claras. O que a gente quer para Santa Catarina? O que a gente quer para o Brasil? Como é que a gente quer se a gente não sabe os candidatos? Então esse é o grande problema que a gente tem enfrentado hoje aqui em Santa Catarina e vale para o país também. E dificulta para o eleitor, né? Porque quando o eleitor não tem clareza quem são as pessoas e quais são suas propostas, e aí como que a gente define em quem votar
nesse momento? É muito complicado e por isso que muita gente acredita que vai haver uma enorme renovação, que o povo clama por mudanças. Do fundo do coração, eu não acredito nisso. Até porque, assim, não há alternativa de mudança. Aqui fizemos um rápido raio-x aí do cenário pré-eleitoral em Santa Catarina. Quem representa a mudança? Qual deles representa a mudança? MDB, PSD, Democratas, quem é que eu me esqueci aqui? O PP. Esses partidos todos se revezam há anos no poder. Há anos no poder. Ou estando diretamente no poder, ou estando atrelados com eles. Então, não há cenário de mudança regionalmente. Também o cenário nacional é muito tímido e muito confuso. Alexandre, rapidamente, só para a gente finalizar esse bloco aqui, e a questão da representação na Assembleia Legislativa, falando aqui, né, a questão regional, há possibilidade de mudança? Há possibilidade de mudança, eu não acredito em grandes mudanças, porque outra coisa, eu estou cansado de político, mas quem tem mandato sai muito na frente. Quem tem mandato já está trabalhando há muito tempo. Então, nós temos hoje 3 deputados estaduais, nós temos 2 deputados federais. Os 2 deputados federais, em tese, não vão concorrer à eleição, que é o João Paulo Kleineman e o Décio Lima. Então, esses pré-candidatos, eles saem muito na frente. Primeiro que eles têm estrutura de gabinete, têm experiência e podem fazer esse trabalho. Então, eles já podem estar mostrando coisas. Eu acho que vai haver, sim, uma renovação, mas essa é uma outra boa discussão que se tem que se fazer. Eu sempre entendo que deputado tem que trabalhar para todo o estado, não só para uma região. Mas há uma distorção que as pessoas entendem que é importante ter deputados locais para que beneficiem as regiões onde moram. Mas eu entendo, principalmente no cenário nacional, que Blumenau e o Vale correm um grande risco de diminuir a sua representatividade. Então, o eleitor também tem que fazer essa leitura, de entender o número de candidatos que tem e escolher. E eu insisto, as pessoas reclamam assim, eu não vou votar, não me interessa. Mas não é possível, com a quantidade de candidatos que tem para deputado, para senador, que você não tenha o menos ruim. Tu tem responsabilidade, sim. O eleitor tem essa responsabilidade. Vai lá pesquisar. E hoje nós temos um mecanismo fabuloso, que é a internet, que nos permite pesquisar a história do candidato. Então, a gente tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Bom, nós estamos fazendo uma análise aqui, dessa corrida eleitoral, agora, outubro, e a gente tem aqui a presença do jornalista da área de política, Alexandre Gonçalves, que também tem aí um tempão, trabalhando no jornalismo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos olhar as questões em nível nacional. Já voltamos.